Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Bom demais da conta? Espero que sim! Meu nome é Vitor Boulosa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kryptonizado, um canal voltado para aquilo que realmente importa, liberdade financeira de verdade. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo e ativar o sininho. Já fez isso? Tô esperando. Curtiu? Aí, garoto, valeu! Hoje eu vou contar uma história que começa lá em 1971, mas que afeta diretamente o seu bolso e seu dia a dia até hoje. Então senta aí, respira fundo e bora lá entender como que o mundo perdeu totalmente o controle sobre o dinheiro e ainda finge que tá tudo bem. Para entender 1971, primeiro nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, o dinheiro do mundo todo era lastreado no ouro, ou seja, o governo só podia imprimir papel moeda se ele tivesse ouro como garantia nos seus cofres. Isso limitava a gastança, segurava a inflação e dava uma certa estabilidade na economia. Em 1944, logo após a Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram e criaram o famoso Acordo de Bretton Woods. Nesse acordo ficou decidido que toda a economia global usaria o dólar como lastro e os Estados Unidos, por sua vez, prometeram que o dólar seria lastreado no ouro num valor fixo, 35 dólares, equivalente a uma onça de ouro, o que dá mais ou menos 28 gramas de ouro. Então era assim, os Estados Unidos guardavam o ouro e emprestavam o dólar, e os outros países guardavam o dólar, acreditando que quando eles precisassem, eles trocariam esse dólar por ouro. Era um sistema de confiança mútua, que até funcionava, até os Estados Unidos começarem a gastar mais do que deveria. Nos anos 60, os Estados Unidos estavam gastando muito dinheiro em duas frentes, com a Guerra do Vietnã e com programas sociais internos da era Johnson. E a brilhante ideia para bancar tudo isso era imprimir mais dinheiro. Mas lembra da regra? Você só pode imprimir dinheiro se você tiver ouro. Então os países do mundo começaram a perceber a malemolência do tio Sam e começaram a trocar os seus dólares pegando seu ouro de volta. Foi então que no dia 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon foi na TV e causou o Nixon Shock. O dólar deixaria de ser conversível em ouro. Em outras palavras, os Estados Unidos simplesmente quebraram o acordo. A partir daquele dia, o dólar e todas as moedas do mundo passaram a ser moedas fiduciárias, ou moeda fiat, que não tem lastro nenhum, a não ser a confiança no governo e a honestidade de político. Tenso! Com o fim do padrão ouro, a economia global entrou numa nova era, a era do dinheiro infinito. Agora, os governos poderiam imprimir quanto dinheiro quisessem, e eles realmente fizeram isso. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos imprimiram 40% de toda a base monetária da história do dólar apenas em 2020. 40% em um ano. E é claro que toda essa impressão de dinheiro tem consequências, principalmente para nós, a população. Inflação explode, dinheiro desvaloriza cada vez mais, os endividamentos aumentam muito e a desigualdade social também explode. O preço de tudo dispara, os salários não acompanham e você sempre sente que está cada vez mais pobre. E desde 1971, tudo no mundo explodiu de preço. Educação, saúde, alimentação e energia, todas essas coisas subiram muito de preço e os salários não acompanharam. Mas não só os bens de consumo que ficaram muito caros. Ativos também subiram muito. Ações, fundos, imóveis, ouro, tudo isso disparou o preço. Quem tinha esses bens ficou mais rico. Quem vivia de salário ficou mais pobre e preso. E toda a economia global virou um cassino manipulado, onde a casa sempre ganha. Com o tempo, o sistema financeiro virou um monstro. Hoje, os bancos criam dinheiro do nada, utilizando reservas fracionárias. Você deposita R$1.000 e o banco pode emprestar R$9.000. Isso é bizarro! E é claro, a consequência disso são mais dívidas, mais juros e mais dependência de crédito. Enquanto isso, o Banco Central tenta manipular os juros, a inflação e a impressão de dinheiro. Basicamente, os bancos centrais são sindicatos dos bancos normais. E a política monetária mundial virou um instrumento de manipulação, não de instabilidade. E aqui vai uma verdade dura, mas que ela precisa ser dita. O dinheiro que você usa não vale nada. Ele é só uma promessa. Nos últimos 54 anos, nós estamos vivendo o maior experimento monetário da história da humanidade. Cada país tem o seu dinheiro de banco imobiliário e eles ainda obrigam a população a usar e manipulam e controlam esse dinheiro. E nessa história toda, eu duvido você adivinhar quem se lasca. Pois é, agora você consegue ter um pouco da percepção do buraco que nós estamos. Nós vivemos uma economia baseada em mentiras. É uma economia baseada em dívida, em impressão de dinheiro e manipulação monetária. E é por isso que eu sou tão apaixonado pelo Bitcoin. O Bitcoin resolve esse problema. Quando ele foi criado em 2009, ele foi criado
como oferta ilimitada. Nunca haverão mais de 21 milhões de bitcoins. Ele é o antídoto para a inflação. Não depende de bancos e governos, então ele é dificilmente manipulado. Não pode ser impresso mais. Não tem presidente nem decreto por trás. É pura matemática. Se em 1971 foi o ano em que eles destruíram o dinheiro, eu acredito que em 2009 foi o ano que o Satoshi Nakamoto reconstruiu o dinheiro. Agora eu te pergunto, você vai continuar jogando esse jogo manipulado ou vai pelo menos se aprofundar um pouco mais e entender as regras do jogo? Bom, se você quiser aprender mais sobre o mundo cripto, sobre Bitcoin, sobre a nova economia que está surgindo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curte esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo, vai me ajudar bastante, beleza? Tamo junto, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!